Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo de número 4. Vou ler dos versos 19 ao 24. Vou ganhar tempo aqui, irmãos. João 4, 19 ao 24, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu sei que vocês já leram esse texto hoje, pode se assentar. Quero parabenizar todos os papais aqui da Verseba. Certamente para mim hoje foi um dia muito especial, não sei porquê, né? Mas foi. Estou muito feliz. Realmente Deus é muito bom, maravilhoso. Jesus é o melhor pai do mundo. Único pai fiel e verdadeiro, e não tem como falar do nosso Pai Celestial. Ele é meu pai do coração, meu pai de verdade, meu pai amado, Jesus. Tem um pai também, o Olívio, um pouco mais distante, mas meu pai também, né? Gente, certamente todos os papais aqui receberam seus presentes, estão muito felizes com seus filhos. E há algo nesse texto aqui que Deus busca em cada uma das suas criaturas, que é um verdadeiro adorador. É sobre isso que esse texto trata. E eu queria, nesse tempo que nós temos nessa noite, meditar com você sobre algumas lições que Jesus nos dá aqui com relação ao verdadeiro adorador, o que é adoração, o que é o nosso Deus, quem é o nosso Deus, o qual nós adoramos. E você pode ficar até com a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos passear um pouco por esse texto, para que nós possamos aprender mais sobre essas lições que Jesus nos traz aqui sobre o verdadeiro adorador. A primeira lição que esse texto nos traz com relação a esse tema é que se você é um verdadeiro adorador, a primeira questão que eu quero que você saiba é que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai. Parece bem óbvio, né? Lógico, eles adorarão o Pai. Mas não é óbvio, porque se nós olharmos para o contexto dessa passagem, nós vamos perceber que Jesus anteriormente estava tendo um diálogo com a mulher samaritana, e nesse diálogo Jesus confronta essa mulher, quando ele diz assim, olha, vai, chama o teu marido e vem cá, para você beber da fonte da água da vida. A mulher olha para Jesus e diz assim, olha, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Aquela mulher percebe que Jesus é mais que um judeu diferente, ele também é um profeta, e diz assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Então, ela coloca esse tema aqui em destaque. Olha, os nossos pais diziam que o lugar de adorar é aqui nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, os samaritanos diziam que o lugar onde se devia adorar era ali no Monte Horebe, se eu não me engano, agora minha memória está falhando. Mas os judeus diziam que o lugar onde se devia orar era no templo, lá em Jerusalém. Mas aqui Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai. Se você colocar de forma diferente, eu quero que você chegue nesse raciocínio, o que definia um verdadeiro adorador aos olhos de Jesus Cristo? O que fazia um adorador ser realmente um verdadeiro adorador? Essa é a questão que Jesus Cristo está querendo colocar aqui diante dos olhos dessa mulher. Olha, mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus estava querendo ensinar aqui para aquela mulher é o seguinte: olha, os verdadeiros adoradores, eles, em primeiro lugar, eles não adoram seguindo uma tradição enganosa. Uma tradição enganosa. Os nossos pais disseram que aqui nesse monte é o lugar onde se deve adorar, mas vocês, judeus, dizem que o lugar onde se deve adorar é lá no templo, lá em Jerusalém. Jesus afirma para aquela mulher, de fato, o lugar onde se deve adorar, a princípio, é lá em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus queria ensinar para aquela mulher era o seguinte: olha, você tem que aprender a reconhecer a revelação de Deus na história. Porque a história é a história de Deus e Deus é o Deus da história. E nós conhecemos a Deus à medida que Deus vai se revelando de maneira progressiva na história. Então, para poder adorar esse Deus, você tem que olhar para o passado, olhar para Abraão, olhar para Isaac, olhar para Jacó, olhar para o Deus que tirou Israel do cativeiro lá do Egito, olhar para o Deus que sustentou o povo lá no deserto, olhar para o Deus que batalhou e guerreou pelo povo, junto com Josué, e implantou eles lá em Jerusalém e disse: olha, aqui em Jerusalém é o lugar onde estará o meu nome. Quem orar nesse templo será ouvido por mim. E aquela mulher estava desprezando tudo isso. Então, a primeira questão que nós vemos aqui é que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai e não adoram esse Pai seguindo uma tradição enganosa, que era o caso daquela mulher. Seguindo a questão que Jesus fala aqui, é a seguinte: que os que são verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai e não uma religião de fachada ou mascarada pela hipocrisia. Essa é a segunda questão que Jesus coloca aqui. Olha, nossos pais, a mulher disseram que o lugar onde se deve adorar é nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar onde se deve adorar é lá em Jerusalém. Quem é que está certo? Quem é que está certo? Nenhum dos dois. Jesus, vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, até naquele templo lá, onde a maioria da adoração acontecia e era para acontecer, até que viesse o tempo da reforma por meio de Jesus, o verdadeiro tabernáculo, o sumo sacerdote das coisas celestiais de Deus. Enquanto Jesus não chegasse, o lugar de adoração era o que? O templo em Jerusalém. Mas ali estava quem? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então o tempo estava mudando. Então, aquela adoração ali do antigo Israel, que na sua maioria estava se tornando quase uma coisa, como eu posso dizer, formal, uma religião, uma maquiagem de adoração, que o próprio Jesus, quando ele entrou naquele templo, ele teve que expulsar aquelas pessoas que vendiam animais ali para o sacrifício, e disse: olha, tirai essas coisas do templo do meu Pai, e não façam da casa de Deus casa de comércio, porque esse lugar é chamado casa de oração. Então, a adoração em Israel estava o quê? Caindo. Estava longe de Deus. Então, Jesus está nos ensinando aqui que um verdadeiro adorador, ele não adora seguindo uma tradição enganosa e nem adora seguindo uma mera religião formal, mascarada pela hipocrisia. Mas o verdadeiro adorador adora o Pai. Adora o Pai. Ou seja, um Deus relacional e pessoal. Não é uma religião, não é uma tradição enganosa, mas é uma pessoa. É o Pai. É o Pai.
um verdadeiro adorador, ele não se volta para uma religião, uma instituição ou para uma tradição, mas ele se volta para o seu Pai celestial. Seu Pai celestial. Ao ouvir isso, gente, é porque a gente está muito distante do que era o Israel antigo, a cultura antiga, onde a autoridade, a religião, o Deus Todo-Poderoso, diante das nações em volta, assim, era algo muito, muito assim, como é que eu posso dizer, escuro, obscuro. Para um gentil entrar no templo de Deus naquela época de Jesus Cristo, ele tinha que passar por um prosélito, ele tinha que ser batizado, ele tinha que ser circuncidado, e mesmo assim ele podia só chegar ali no pátio dos gentios. Mas essa mulher que está ouvindo o próprio Messias, porque Jesus posteriormente se revela e diz a ela, olha, eu sou o Messias, eu que falo contigo, sou essa pessoa que você está esperando, que vai vir ensinar todas essas coisas. Então, quando aquela mulher escuta o Pai, Deus, o Pai, não só o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas o Deus que é o nosso Pai Celeste, isso deve ter causado impacto nessa mulher muito grande. Deve causar em nós também. Quão grande amor tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Quão grande amor tem nos concedido o Pai. Então, a segunda questão que eu quero que você preste atenção, beleza. O texto continua. Já que não é nesse monte que eu devo adorar a Deus, e nem é em Jerusalém, ou seja, não tem como eu subir lá, não é para eu subir em Jerusalém, levar os meus sacrifícios, mas... Então, a questão que fica é, como é que eu vou adorar o Pai? Não é nesse monte, não é em Jerusalém. Como é que eu vou adorar o Pai, então? Essa é a segunda questão que essa mulher, que Jesus, antevendo, já responde a essa mulher. Então, a segunda questão, a segunda lição que nós podemos aprender, que se você é um verdadeiro adorador, você tem que aprender que os verdadeiros adoradores, eles devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Bebi uma água aqui porque está seco. Beleza. Quando a gente fala, eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade. Parece que é tão bonito, mas o que é adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Esse texto aqui, se você observar, a palavra espírito aí está em minúsculo. Certo? Então significa que esse espírito aqui não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. É lógico que ninguém pode adorar a Deus verdadeiramente se não for movido, guiado, auxiliado pelo Espírito Santo. Nós não temos dúvida disso. Mas de maneira hermenêutica aqui e exegeticamente falando, o Espírito aqui, ele não se refere ao Espírito de Deus. É mais fácil você entender esse texto aqui se você olhar para o contexto. Olha, presta atenção. Se os adoradores não são aqueles que vão a Jerusalém, levar os sacrifícios a Deus no templo. Se os adoradores não são aqueles que vão até o monte, como aquela mulher ia. Então, nós temos aqui que nem a religião e nem a superstição ou a tradição é o que define um verdadeiro adorador. Ou seja, não são as coisas exteriores que definem um verdadeiro adorador. Mas é o que é que define um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador, ele é definido por aquilo que ele faz. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. É isso que um adorador faz. Ele adora o Pai. Mas ele adora o Pai como? Em espírito e em verdade.
Esse espírito aqui é no íntimo. Esse espírito aqui é no interior. Esse espírito aqui é no coração. Não é algo que pode ser definido por aonde você vai, não é algo que pode ser definido pela roupa que você veste, não é algo que pode ser definido pela sua religião. Mas Jesus está falando aqui que os verdadeiros adoradores adoram a Deus no seu íntimo, no seu espírito. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é conhecer a Deus e reverenciar a Deus de coração, sem hipocrisia, certo? Sem engano. É isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é o exterior, não é o exterior. Deus não está preocupado com o exterior aqui, mas é o interior, é o interior. Vocês entenderam? Ficou muito difícil? Não, né? Se nós olharmos para esse tipo de adoração que Jesus está tratando aqui, nós vamos ver que essa adoração, ela não é limitada pelo tempo. Presta atenção aqui, ó. Essa adoração, ela não é limitada pelo tempo. Quem adora a Deus em espírito e em verdade, não adora de manhã e de noite. Não adora quando as coisas vão bem ou vão mal. Ela não é limitada pelo tempo. Olha que Jesus disse, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eles adorarão o Pai de forma contínua e perene. Essa adoração, ela não é limitada pelo tempo. A segunda questão que Jesus coloca aqui, com relação à verdadeira adoração, é que essa verdadeira adoração, ela não é limitada pelo espaço. Nem aqui nesse monte, mulher. Nem em Jerusalém. Nem nessa igreja. Nem naquela casa. Nem na faculdade. Mas aonde? No interior. A verdadeira adoração está onde o adorador está. A verdadeira adoração está onde o adorador, que é verdadeiro adorador, está. Porque ela não é limitada pelo espaço. Céus é o meu trono, disse o Senhor, e a terra é o escarbelo dos meus pés. Que casa vocês poderiam construir a mim? Eis que eu encho os céus dos céus, diz o Senhor. Aleluia. Essa adoração também não é limitada a um povo. A salvação vem dos judeus, mas a salvação não é somente dos judeus. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, e não aqueles que pertencem a este ou aquele grupo. Correto? Samaritanos ou judeus. Porque é o interior que conta, e não o exterior. Judeu não é quem é na carne, disse Paulo, mas é aquele que é no espírito. Nem a circuncisão e a incircuncisão têm valor algum diante de Deus, mas sim o ser nova criatura e ter a fé que opera pelo amor, disse o apóstolo Paulo. Então essa adoração, ela não é limitada pelo tempo, ela não é limitada pelo espaço, e ela também não é limitada a um povo. Se você é um verdadeiro adorador, em terceiro lugar, eu quero que você entenda que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é a natureza, presta atenção nisso daqui. Primeiro eu falei que um verdadeiro adorador, ele adora o Pai, certo? Agora eu falei que como nós devemos adorar a Deus, que é em espírito e em verdade.
E agora Jesus vai nos explicar por que nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade, porque é a natureza do nosso Deus que determina a natureza da nossa adoração. Você entendeu isso? É a natureza do nosso Deus que determina a natureza da nossa adoração. Porque são estes, disse Jesus, porque são estes, ou seja, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura para seus adoradores. Porque Deus é espírito, e importa que aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. Então é pelo fato de Deus ser espírito que os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus não é qualquer Deus, por isso ele não aceita qualquer culto. Nós não temos o direito de definir os termos aqui. Afinal de contas, quem é adorado é o nosso Deus. Então é Ele que diz a forma e o modelo e como nós devemos adorá-los. E o texto diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, nós não podemos vê-lo. Tanta gente aí fazendo representação de Deus, Deus é isso, Deus está naquilo outro, Deus está naquilo outro ali. Parece que Deus perdeu a sua essência. Mas Deus não perdeu a sua essência. Ele é um ser simples e poderoso, ele é espírito, Deus espiritual, perfeito. Nem o olho humano viu, nem jamais pôde ver. Mas o Filho revelou o Pai. Mas Deus é espírito. Porque Deus é espírito, nós não podemos impressioná-lo. Sabe, Deus conhece você. Deus me conhece. Nós não podemos impressionar esse Deus. Não há nada que ele se vê necessitado das nossas mãos. Ele é espírito, a existência dele está em outro nível. Ele é o que habita em inacessível luz, o qual nenhum olho nunca pôde vê-lo. Ele disse a Moisés: Moisés, você não pode ver a minha glória, porque nenhum homem pode ver a minha glória e permanecer vivo. Deus é espírito. Porque ele é espírito, ele não necessita de nós. Ele é um Deus que se basta. Ele é autossuficiente. Sabe, tem gente que diz por aí que Deus estava muito triste no céu e por isso ele criou a gente. Isso está errado. Meus irmãos, nosso Deus é muito bem realizado em si mesmo. Ele nos criou para desfrutar da sua misericórdia, da sua graça, da sua glória, para desfrutar da sua perfeição. Mas não porque em algum momento ele precise ou dependa de nós, porque ele é Deus. Mas mesmo assim, em último lugar, eu já estou acabando, em último lugar, mesmo Deus sendo tão grande como Ele é, perfeito, que não necessita de nada, mesmo assim, Jesus está nos ensinando aqui que esse Deus, Ele também se agrada com a nossa adoração. Ele se agrada com a nossa adoração. Sabe, lá no céu, a gente não tem ideia de como é a grandeza no céu. Mas, vamos lá. Lá no céu tem anjos perfeitos louvando a Deus. Lá no céu, tudo é santo. Agora eu sou cheio de defeitos, falhas, inúmeros pecados, erros, fraquezas. Não sei dar a glória que a Deus é devida, não sei reconhecer como eu devo me portar diante dele. Como disse Moisés, quem é que te teme como o Senhor deve ser temido?
Quem é que pode te reverenciar como o Senhor deve ser reverenciado? Como disse o salmista, eu sou pó e cinza, verme não homem, mas tu és santo, entronizado entre as miriades celestiais. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único Deus, vivo e verdadeiro. Não existe ninguém semelhante a Ele. Ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao Senhor dos senhores, louvai-o, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136. Só Ele que faz maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Um Deus glorioso. Eu encho os céus, Deus enche a terra. A terra é como um nada diante de mim. As nações são como a gota fora de um balde. Eu sou o que se assenta acima do globo terrestre, cujos moradores são como os gafanhotos diante da minha presença. Eu faço forte o fraco e multiplico as forças do que não tem nenhum vigor. Mas ainda assim Ele olha para mim e para você. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Não importa se você é pequeno, se você é grande, se você é feio, se você é bonito, se você é judeu, se você é gentil. O que importa é se você adora o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai está procurando para ser os seus adoradores. Como um pai, irmãos. Eu vou terminar aqui. Como um pai que, vou até falar aqui, o Sérgio hoje deve ter ganhado um presente do Enzo, né, Sérgio? Assim somos nós com Deus. O Enzo com certeza não tem R$1 na carteira dele para comprar um presente. Não tem, nem carteira ele tem. Mas, ainda que seja com o dinheiro do próprio pai, o pai recebe o presente do Enzo. Nós somos igualzinho o Enzo, irmãos. Nós não temos condição alguma de dar nada a Deus. E tudo que nós oferecemos a Deus é porque Ele nos deu primeiro. E ainda que o nosso presente seja um rabisco mal feito, um rabisco mal elaborado, representando a glória dele e querendo expressar o nosso louvor e gratidão a tudo aquilo que ele tem feito por nós, ainda sendo esse desenho mal feito, ele recebe com todo o coração. Com todo o coração. Amém? Vamos orar? Deus abençoe. Então, nós aprendemos que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. E eles o fazem em espírito e em verdade. E eles o fazem porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Pai, estamos muito felizes contigo essa noite. Jesus, que verdadeiramente nós possamos ser verdadeiros adoradores e que nós possamos te adorar, ó Deus, de todo o nosso coração, engrandecendo o teu nome, sempre, Pai. Onde quer que nós estivemos, ó Pai, que nós possamos ser verdadeiros adoradores para prestar a Ti um culto, Pai, racional, um culto que glorifica o Seu nome e que verdadeiramente, ó Pai, o Senhor possa estar em nós, para que nós possamos oferecer a Ti, ó Pai, uma verdadeira adoração sempre, em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe vocês.